Prezado irmão, prezado ouvinte da Palavra de Deus, aqui vos fala o irmão Augusto. Hoje eu quero trazer uma palavra da parte do nosso Senhor Jesus Cristo ao vosso coração. Peço aos irmãos que ao abrir sua Bíblia também abra seu coração. Vamos falar a respeito do dilúvio, falar sobre a vida de Noé, como Noé viveu durante a sua vida daquela época antiga. Então, meus irmãos, que Deus venha nos abençoar de uma forma poderosa e maravilhosa nesta tarde. Deus abençoe a todos os irmãos, no nome de Jesus. A Bíblia diz aqui no livro de Gênesis, capítulo 8, nós vamos ler aqui para a nossa meditação espiritual. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo o animal, e de toda a reis, que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aguentaram-se as águas, e cerraram-se também as fontes do abismo, e a janela do céu, e a chuva do céu deteve-se. Bom, a Bíblia aqui, ela nos traz aqui a falar a respeito do dilúvio, que as águas do dilúvio tinham diminuído, e Noé poderia já ver que já existia existência novamente, para ele começar uma nova vida e uma nova jornada. A Bíblia diz que Noé, ele era o precursor da justiça. Noé apregoou uma arca. A Bíblia diz que Noé passou 120 anos construindo uma arca, porque Deus disse para ele que havia água em abundância sobre a face da terra, e que Deus disse para ele que ele mesmo ia consumir toda a raça humana na face da terra. Todos aqueles que tivessem fôlego de vida seria consumido pelo dilúvio. Então a Bíblia fala que Noé ouviu a voz de Deus. Talvez você hoje tenha ouvido a voz de Deus, mas muitas vezes não tem dado ouvido para a voz de Deus. Muitas vezes você ouve tantas vozes, mas a voz de Deus você não ouve. Por quê? Porque no meio dessa vida que nós estamos vivendo, nesse meio dessa pandemia, desse vírus que aconteceu, que surgiu e que está assustando muitas pessoas, e muitas pessoas hoje em dia não saem de casa, ficam dentro de casa, porque elas querem sobreviver, elas querem ter um meio de escape. Elas querem ter um meio de escape. Por quê? Porque se nós estivermos em casa, nós estamos obedecendo a autoridade e nos guardando também dessa peste, desse vírus, que já se alastrou no mundo inteiro. No mundo inteiro essa peste já se alastrou, esse vírus. Então, as pessoas hoje em dia, elas estão muito aterrorizadas, não sabendo o que fazer mais. Elas estão muito perplexas, elas estão muito desapercebidas. Então, o que significa isso? Significa uma voz, significa um aviso, significa um alerta, significa algo assim que está chamando a atenção da humanidade, para que a humanidade se desperte, para que a humanidade ela venha ouvir a voz do seu Criador.
Nós ouvimos a voz de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus. Quando nós damos ouvido à voz de Deus. Deus fala pela natureza também. Deus não fala só através do homem. Deus também fala através da natureza. Você vê que essas coisas que estão acontecendo aí fora, terremoto, enchente, tsunami. Então, isso aí é também uma voz de Deus. É Deus avisando que ele está vindo, é a vinda dele. Ele está mostrando a sua vinda. Ele está mostrando os sinais da sua vinda. Mas hoje muitos não querem entender a vinda do Senhor. Então, a Bíblia também fala aqui de Noé, que Deus mandou que Noé construísse uma arca, atasse uma arca. E esta arca, e só entraria só ele e sua família, só ele e sua casa, só a sua casa sobreviveria dessa enchente, deste dilúvio. Era um dilúvio que cobriria toda a terra. E todos eles que tinham fôlego de vida, tanto o animal como os seres humanos, seria dissipado da face da terra. Então, Deus ainda está avisando, Ele está nos avisando, quase todos os dias Ele nos avisa, pelos sinais da natureza e pela voz do ser humano. Deus usa o ser humano a dizer, olha, Jesus está voltando, apressa-te com a tua alma, porque Jesus está voltando. Ele pode voltar sim, ele pode voltar ainda hoje, se ele quiser, ele volta hoje. Ele pode voltar amanhã, ele pode voltar daqui a 10 anos, ele pode voltar daqui a 50 anos. Mas ele sempre dizendo para nós nos preparar. Sempre dizendo para nós nos aprontarmos. Nós temos que estar pronto para que naquele dia ele não nos pegue de surpresa. Que nós não seja surpreendido pela sua vinda. Que Jesus está voltando. E a Bíblia diz assim, ó. Então disse Deus a Noé, a fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Olha só, no tempo de Noé, a terra toda estava cheia da violência. Hoje a mesma coisa também está acontecendo, a terra toda está cheia de violência. Veja bem, tanta coisa que acontece aterrorizante, está acontecendo na nossa frente. Nossa frente está acontecendo as coisas ruins, coisas más, coisas que a gente nem imagina, está acontecendo. Veja bem, as coisas acontecendo no meio do cristianismo, né? Dentro da cristandade, né? Veja bem o caso que aconteceu daquela pastora que se diz que é pastora, que pastora não existe, não é chamado pastora, né? Não titulamos pastora, mas titulamos como pastor, né? Chamamos de pastor para um homem, porque é mandamento de Deus, foi ofício de Deus. Deus enviou para ser pastor, para pastorear, para ajudar no rebanho da sua igreja. Então ele recebe um ofício de pastor, mas não mulher não recebe o ofício de pastor. Então não existe pastora, existe pastor. Porque o apóstolo Paulo ele nos ensina que todas as mulheres fiquem na igreja, todas as mulheres ficam na igreja em silêncio. Então as mulheres não podem administrar, as mulheres não podem ser pastora, não podem ser pregadora, as mulheres não podem ensinar, não pode. É o mandamento do Senhor, a Bíblia diz que é o mandamento do Senhor. Então, irmão, o que significa isso? Significa rebeldia, significa desobediência à palavra de Deus, não está obedecendo os padrões da palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, estão deixando de obedecer. Então as coisas vêm à tona sobre as nossas vidas, vêm à tona para que nós venhamos nos acordar,
vem à tona para nós despertar. Então isso está acontecendo porque é a voz de Deus, é Deus falando através da sua natureza, Deus falando através do homem, Deus falando através dos seus pregadores, Deus falando através dos pastores, dos ministros de Deus. Deus está falando, Deus não para de nos alertar. Ele vai nos alertar quando o perigo está se aproximando. Ele nos alerta. Ele nunca nos deixa na mão. Ele sempre vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. Isso ele deu essa promessa para nós, que ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Então, ele o Noé, ele foi, né, o precursor do dilúvio, né? O precursor do dilúvio, que viria o dilúvio. Ele que dizia que viria o dilúvio, ele dizia que vinha o dilúvio. E o povo não dava atento à palavra que Moisés falava. Noé, ele foi um homem sujeito igual a nós, com as suas paixões. Noé foi um homem que era reto e temente a Deus, no meio daquelas pessoas, daquela gente, daquela época dele, do tempo da sua vida antiga, que ele estava aqui na terra, no meio do seu temporâneo. Ele era o homem mais sábio, mais inteligente de qualquer um daquela época, porque ele ouviu a voz de Deus. Então, quem ouve a voz de Deus é sábio. Quem ouve a voz de Deus é uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, não é uma pessoa nécia. Não é uma pessoa nécia. Não é um louco, né? Não é um louco, é uma pessoa que está bem da sua mente, está bem da sua consciência, raciocina bem, ele está bem raciocinado quando ele ouve a voz de Deus. Agora, quando você não ouve a voz de Deus, você é louco. Por isso, a Bíblia diz sobre as 10 virgens, que 5 eram prudentes, mas as outras 5 eram loucas. Por quê? Porque não deram ouvido à voz de Deus. A Bíblia mandou um homem chamado Elias para a face da terra. E Elias veio e falou contra Isabel, falou contra o seu marido, falou contra os profetas de Baal, falou contra a idolatria, falou contra o paganismo ali, foi falado ali por Elias. Elias era o precursor da vinda de Eliseu. Era o precursor. Então viria outro depois de Elias. Quem seria? Eliseu. Eliseu veio. E a Bíblia diz que Elias, ele teve que lutar com todos os profetas de Baal e outros profetas. Ele teve que lutar, não com espada, não com lança, não com escudo, mas ele lutou, pelejou com a palavra de Deus. Ele pelejou com a fé que ele tinha em Deus. Então, meus irmãos, nós vamos sempre defender o Evangelho, vamos sempre defender a doutrina de Deus, vamos sempre defender as coisas de Deus. Então, defenda as coisas de Deus. Elias foi o defensor da palavra de Deus. Ele tomou aquela causa de Deus, ele tomou em suas mãos. Ele enfrentou os 400 profetas de Baal para mostrar que Deus era Deus em Israel. Deus era Deus em Israel. Então você sabe, conhece a história de Elias. E Elias
antes dele ir assunto ao céu, antes dele ser arrebatado, translatado ali pelaquela carruagem de fogo, e o remoinho levou ele, antes dele ter ido, ele lançou a sua capa, e o precursor dele, né? O precursor dele que era o que estava diante dele, que vamos dizer que ele seja o discípulo dele, que era o discípulo dele. Elias estava ensinando Eliseu como Eliseu ia se comportar, como Eliseu ele ia agir, como Eliseu ia enfrentar. Eliseu via tudo que Elias fazia, tudo que o seu mestre fazia. Eliseu ficou de olho, ficava prestando atenção, ele ficava olhando, observando. Veja bem que quando Elias pegou a sua capa e lançou ali no Rio Jordão, e o Jordão se abriu, Eliseu estava ali observando como Elias estava fazendo, pegando a sua capa e jogando ali no Rio Jordão, e o Jordão se abrindo ali. Meu Deus, que milagre ali. Eliseu estava vendo ali, e talvez no coração dele ardia tanto ali no coração dele, que ele desejava ser como Elias. Poxa, quem dera que eu pudesse ser igual meu mestre. Mas Deus já tinha falado para Elias que Elias ia, que Eliseu ia ficar no lugar de Elias. Então Eliseu, ele foi o precursor de Elias. E sempre vem um precursor, irmão. Sempre vem um precursor. Veja bem. Então Eliseu fez mais milagres do que Elias. Foi tremendo os milagres que Eliseu fez. Ele fez muitos milagres. E fez um milagre a qual que eu vejo assim, né? Que um milagre que nós, tendo fé, fará mesmo aquele milagre que Elias fez. Estava ali um machado, e aquele machado tinha caído dentro d'água, e o seu dono daquele machado queria encontrar aquele machado, queria buscar aquele machado, e ele se lembra, eu creio que ele se lembra de Elias, que estava ali perto dele. Ele disse: Elias, meu senhor, olha, eu perdi a minha ferramenta. E Elias foi lá, não falou nada, não xingou nada, ele só fez crer na fé. Ele cria na fé, Elias. Em tudo Elias cria. Quando as coisas estavam dando errado, Elias não murmurava, Elias não se batia, não, Elias só pensava que Deus era com ele, e era com ele. Então ele pegou ali uma vara, tirou uma vara ali de um pau, e ali daquele pau ali ele esticou e colocou um negócio, mas ele colocou e o martelo flutuou, o machado flutuou como isopor. Então, meus irmãos, a fé. Assim há uma fé para você fazer milagre. Há uma fé sobre a tua vida. E há uma fé também que tu deve conservar esta fé. A fé da tua salvação. Tu tem que ter fé para a salvação. São 3 fés que tem que nos acompanhar. A fé de fazer milagres, sinais, prodígio e maravilha. E a fé da tua salvação. A fé de você ser salvo. Ser salvo. Para você ser salvo, você tem que seguir os mandamentos de Deus. Para você ser salvo, você tem que seguir a doutrina de Deus. Para você ser salvo, você tem que seguir o cumprimento da palavra de Deus. Então, para você ser salvo, você tem que examinar a Escritura. O Senhor diz assim na sua palavra: examinar a Escritura, porque julgai ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim.
Então, para nós ser salvos, temos que ler a Bíblia para nós adquirir a vida eterna. E para nós termos a fé do arrebatamento, é nós crermos que nós vamos ser arrebatados. São esses três itens. A fé de fazer milagre, a fé da salvação e a fé do arrebatamento. A fé do arrebatamento, ela tem que estar em nós. Ela tem que nos seguir. E veja bem, a Bíblia diz que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas. A bondade, a misericórdia e a compaixão. São três itens também que vai nos seguir. Então, e nós também nós temos espírito, alma e corpo. 3. Veja bem. E para nós serem salvos, para nós sair daqui desta terra, precisamos também desses itens também. Precisamos ter esses itens. Porque nós somos feitos espírito, alma e corpo. E todos esses três itens precisa também. Para nós termos uma vida plena com Deus. Para nós termos essa vida plena com Deus. Então, a fé de Noé era uma fé inabalável. Deus disse para Noé que Noé era para construir uma arca. E a Bíblia diz que Noé estava construindo a arca. E aquelas pessoas do lado de Noé, talvez, zombava de Noé. Mas é interessante que Noé creu em Deus pelo motivo de que ele creu em Deus, porque ele estava construindo a arca. Então, se ele estava construindo a arca, era porque ele estava crendo em Deus. Ele estava crendo em Deus que Deus ia mandar o dilúvio. E ele não deixou de construir aquela arca. E ele foi construindo a arca, mas cada batida ali na madeira que ele batia era uma crítica. Ele recebia muita crítica. Talvez diziam para ele: Noé, para de estar fazendo esse barco aí, Noé. Começavam a dar risada, começavam a mostrar ali, né, algo ali para Noé, para que Noé se chateasse, Noé pegasse o martelo. Isso é verdade, né? É verdade, isso aí isso é coisa minha, né? Isso é coisa minha, coisa da minha cabeça. Mas Noé não falou nada disso. Noé foi até o fim. Noé foi o precursor da justiça. Noé foi o maior pregador que existiu naquela época. Naquela época não, até hoje. Noé é reconhecido como o maior pregador. Porque Noé não salvou somente ele, que entrou na arca, mas também salvou a sua casa, salvou sua família, salvou seus filhos. Noé, na hora dele estar construindo a arca, ele não pensou em só ele mesmo, não só em si. Ele pensou também nos seus filhos, na sua casa, na sua família. Ele pensou também. E Noé, depois de construir a arca, a Bíblia diz, e disse: Noé, entra na arca, tu e tua família, né? Entra na arca, tua esposa, teus filhos e a nora dos teus filhos. Então eles entraram na arca. Veja bem que depois de 7 dias, a chuva veio, o dilúvio veio, depois de 7 dias. Nós vamos ter uma grande tribulação aqui na terra. Uma grande tribulação aqui na terra. E veja bem, que essa grande tribulação, ela vai durar 7 anos. 7 anos, veja bem, 7 anos vai durar essa grande tribulação. Ah, irmão, mas e nós que somos salvos, vamos adquirir, vamos provar um pouco dessa grande tribulação? Não, nós não vamos. Por que nós não vamos?
porque dentro das escrituras tem exemplo para tudo, tem respaldo bíblico para tudo. Então, a Bíblia diz que Enoque foi translatado, Enoque foi arrebatado, Enoque foi levado, né? Foi levado. Não sei como ele foi levado, mas a Bíblia diz que Deus tomou Enoque para si. Tomou Enoque. Enoque representa, simboliza a igreja, simboliza a noiva do Cordeiro. Então, ela vai ser levada daqui antes da grande tribulação. Antes da grande tribulação. Ah, irmão, mas não vai ter perseguição? Mas não na grande tribulação. Nós vamos ser perseguidos, sim. Nós já estamos sendo perseguidos. Mas nós não vamos passar pela grande tribulação. Nós não vamos passar pela grande tribulação. Nós vamos passar pelos apertos. Vai ter vários apertos, vai ter muitos apertos que vai tentar, por exemplo, vai ser uma provação. Vai ser uma provação. Os cristãos vão ser provados, sim. Vão ser provados, mas pelo aperto, não pela grande tribulação. Não pela grande tribulação. Vai ser ter um aperto. Vai ser provado a fé de cada um de nós. Vai ser provado. E nós já estamos sendo provados. Agora a grande tribulação vai ser para aqueles que ficaram. Quem são aqueles que vão ficar? Veja bem. A Bíblia dá um exemplo para tudo. Tem as 7 virgens. Né? As 7 virgens. Quem são as 7 virgens? As 7 igrejas. São as 7 virgens. As 7 virgens são as 7 igrejas. Mas Deus sempre quer salvar. Deus sempre quer salvar. Então, no meio daquelas 7 igrejas, uma dessas igrejas vão ser salvas. Uma dessas igrejas vão ser salvas. E essas 10 virgens representam as 5 prudentes e as 5 nessas. Então, quais são as nessas? São a igreja que ficaram para trás, né? Que não foram arrebatados. As 5 nessas são a igreja que ficaram para trás, que não foram arrebatados. Então, elas vão passar pela grande tribulação. Elas vão passar um período. Vão passar um período na grande tribulação. Ah, irmão, mas vai ter um escape? Vai ter um escape. Vai ter um escape para elas. Porque elas não vão aceitar a marca da besta. Elas vão negar a marca da besta, mas não negar o nome de Jesus. Por quê? Porque eu digo isso? Porque a Bíblia diz que João viu milhares e milhares vindo da grande tribulação. O anjo pergunta para ele: quem são esse povo que vem com veste branca, salpicada de sangue? Aí ele diz assim: olha, essas pessoas aí são esses que passaram pela grande tribulação e escaparam dela. E elas mancharam as suas vestes com o sangue do Cordeiro. Elas vão manchar com o seu sangue do Cordeiro. Então quer dizer, elas são muitas que João viu. Ah, mas enquanto a noiva já foi arrebatada. A noiva já, esses dias que a igreja nessa está aqui na terra, a igreja prudente está lá no céu, comemorando a vitória, que Deus deu escape para ela escapar. Então, Deus sempre vai dar o escape. Ele deu escape para Noé escapar. Ele escapou pela arca, entrou dentro da arca. A arca hoje simboliza a Cristo, simboliza o batismo. Quando você recebe o nome de Jesus Cristo, quando você recebe o nome do Senhor Jesus Cristo na tua vida, você está sendo conservada para a salvação eterna. E aquele que persegue o fim será salvo. Então, você está na dispensação da graça. Você está na 7ª era.
Na sétima era você está. Por que a sétima era? Porque a sétima era é de Laodiceia. E Deus enviou um para tirar Laodiceia, o precursor da vinda de Cristo. Ele veio justamente para tirar esses que vão subir, que vão ser arrebatados, que vão ser transformados. Esse anjo de Apocalipse. Vamos lá em Apocalipse. Vou mostrar aqui para vocês. Esse anjo que fala na voz do último anjo, que a Bíblia diz: Deus avisou para Noé, avisou zoando no pessoa. Então você sabe que teve um precursor. Tudo teve um precursor. Isso. Precursor. João Batista foi o precursor de Cristo. E Deus sempre falava